Good morning, ninth classroom. Pay attention, please. Vamos dar continuidade aí na nossa matéria. Vou relembrar alguns exercícios com vocês também, tá? Algumas coisas a gente já deu e outras a gente vai aprender hoje. No número 1, vocês vão ter que completar aí com a forma negativa. Lembrando que forma negativa, basicamente a gente usa o not juntamente com outro verbo. Nesse caso aqui, em alguns casos, a forma contrata. Aqui eu tenho o verbo will, eu tenho a forma negativa desse verbo, tá? Em alguns outros eu vou usar o auxiliar, né? E junto com negativo, aquela palavrinha que eu falei pra vocês ainda agora aí. Prestem atenção. Tem também o verbo to be, que é bem fácil, vocês já estudaram já há muito tempo. Mas qualquer dúvida, página 3 da apostila. No número 2, vocês vão completar com os compostos some and ou no. Os compostos são something, somewhere, someone, somebody, cada um se refere a alguma coisa. A gente tem as terminações, eu dei para vocês inclusive a tradução desses aí. Lembrando que some eu uso para a forma afirmativa, N para a forma interrogativa e em alguns casos na forma negativa e o no sempre na forma negativa, tá? Nesse caso aqui eu vou estar usando afirmativa, interrogativa, negativa, ok? Com os seus compostos. Olha lá na página 3 para não colocar errado. Observa ao que eu estou me referindo para saber se é thing, something, se for afirmativa, né? Para alguma coisa. Somebody para alguém. Vocês têm essas traduções aí. Por favor, façam com atenção. No número 3, vão escrever as frases no Simple Past. Lembrando, de novo aí, que a gente está voltando aqui, ó. São vários verbos que vocês viram aí ao longo do tempo aí, desde lá do 6º ano. Mas a gente tem lá na página da apostila, na página 3, tem lembrando tudo isso aí. Então, aqui eu tenho um auxiliar para formar essa forma interrogativa. Esse aqui eu vou usar a forma do passado dele, tá? Ó. Esse no caso aí é um verbo auxiliar para formar a forma interrogativa. Eu tenho a forma de passado dele. Aqui, ó, em alguns outros casos, eu vou usar, né, se é um verbo regular, se a frase está no passado, para me colocar no passado eu coloco o ED. Se for verbo regular, consulta no dicionário aquela listinha que vocês têm, tá? Não prestem atenção aí em cada frase aí que tem alguma situação aí. No número 4, vou completar com as tag question. Gente, a tag question é uma coisa tão fácil, porque eu vou pegar este verbo que está aqui, ó. Esse é o sujeito, esse é o verbo. Esse verbo que está aqui, ele está na afirmativa. Eu vou colocar ele aqui na negativa. Lembra quando como é que eu formo a negativa? Eu uso o verbo e a palavrinha not. Então eu vou usar esse verbo aqui na forma negativa dele e depois eu coloco o sujeito. Somente isso. Aqui, mas aqui eu não tenho um verbo, aqui eu tenho um verbo no present, simple present, então eu vou usar o auxiliar. Qual é o auxiliar, né? Então se está na forma no presente, eu tenho um auxiliar para formar aqui a forma interrogativa dele e aí eu coloco o sujeito, tá? Não esqueçam disso. Ó, verbo tá no passado, eu vou colocar ele aqui, mas isso não vai importar muito no passado e no presente. A única coisa que vocês têm que prestar atenção aqui é que tem que colocar na forma contrária do que ele aparece. Aqui está na forma afirmativa, eu vou colocar na forma negativa. Aqui está na forma negativa e aqui eu vou colocar na forma afirmativa e o sujeito. Aqui também, ó, tá na forma negativa, eu vou colocar na afirmativa e depois o sujeito. Esse sujeito aqui é o nome de uma pessoa, Jim. Eu posso substituir pelo pronome que se refere a Jim, tá? No número 5, eu vou completar com os modal verbs. Nossa, essa parte é complicada, os verbos modais, que é o verbo can, né? Couldn't, can, could, pode ser can, can't, could, couldn't, would e no meio. Lembrando que can eu uso para o passado, could para o... Desculpa, gente. Can eu uso para o presente, could eu uso para o passado. Então, alguma coisa na frase vai me indicar se está no passado. Às vezes é um verbo, às vezes é um advérbio, né? Prestem bastante atenção em relação a isso.
Então vai estar me indicando aí se está no presente ou no passado. Que eu vou usar é uma permissão, é uma habilidade que você tem. E no caso verbo may, eu uso esse modal verbo, a tradução é posso. Tradução de quem? Posso. Tradução de code? Posso. Mas cada um tem uma função. O verbo can e o verbo could, na verdade eu posso porque eu tenho aquela habilidade. No verbo may, eu uso realmente pedindo uma permissão de modo mais formal, tá? E o verbo would eu uso convidando uma pessoa, fazendo um pedido de forma, né, bem formal. Então vocês vão ver aqui em cada situação quando que usa um e quando que usa o outro. Aqui no número 6, change the sense to the required form. Vocês vão ter que reescrever as frases aqui, colocando no tempo perdido, na forma solicitada. Forma negativa, aqui, ó, e aqui forma interrogativa. Ó, usando aqui, ó, can, could. Então, o que vocês têm que fazer? Forma negativa a gente usa aquela palavrinha, né, logo depois do verbo. E aqui na forma interrogativa a gente faz aquilo assim, ó. Rapidinho e facinho de fazer. Só trocar a frase, o verbo com o sujeito de lugar e não esquecer do ponto de interrogação no final. No número 7, vou usar o verbo can't ou couldn't. Can't, presente, couldn't, passado. Fácil de você saber. Como que eu vou saber? O verbo vai te indicar se está no passado ou se está no presente. Vocês têm que saber isso. Verbo, 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 ó. Verbo, verbo, verbo e verbo. Olha se ele está no presente ou no passado e aí vocês vão usar can't ou couldn't. No número 8, vou traduzir de forma e depois vai traduzir as frases e vai underline the correct answer. Underline, tá, gente? Tem duas alternativas aqui. Lembrando que como que eu vou saber? Ó, tem que olhar o verbo para saber se é last month ou se é last year, tá? E aqui, eu vou ver aqui o verbo, ó. Aqui o verbo aqui tá numa determinada aí, num tempo aí. E aí eu vou ver se é last year ou tomorrow, né? Observem aí os verbos e veja qual é aqui, qual a alternativa que vocês vão utilizar. Sempre tem duas, sublinha uma. No número 9, vão completar com os verbos que estão no parênteses, no present continuous. Present continuo, usa o verbo to be, is ou are, logo depois do sujeito. O verbo principal, acrescento ing nele. Simple present, é só o verbo, né? Tirando o to, que o to é com infinitivo. E o simple past. Simple past, se eu tenho a forma regular, eu tenho ele no ed. Se eu tenho a forma irregular, se for para a forma irregular do verbo, vocês têm uma listinha lá no dicionário. Tem dúvida como é que escreve? Olha nessa listinha. Então aqui eu tenho o verbo push, eu tenho it, eu tenho que observar aqui algumas outras coisas que vão estar me indicando se é presente, se é passado, né? Se é no present continuous. Lembrando aqui que alguns já estão indicando, já deu meio caminho andado. Se é present continuous, se é simple present, ou se é simple past. Past, simple past é passado, tá? Prestem atenção, ó. Em alguns, tá bom? Ó, preste atenção aí, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, vê de novo, rever toda hora o vídeo.